Olá, como é fantástico, sou a Jax, escritora e artista, e hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui sobre a série de literatura fantástica, que eu tô falando sobre as raízes do conto fantástico, que é um resumo desse livro aqui, do Vladimir Prokofiev. E nesse capítulo do livro, que eu vou falar especificamente do dragão, né, que é um personagem muito presente na literatura fantástica, todo mundo quer colocar um dragão ali. Os livros da editora Pendragon, então, quase todos têm dragão. Todo mundo coloca um dragão lá, porque o dragão é da hora, o dragão tá aquele tchan, aquela coisa de fantasia. Então, vamos falar sobre o dragão. Primeiro de tudo, o dragão ali do conto, ele é um personagem que vai aparecer tanto como vilão, tanto como um guia, tanto quanto um auxiliar mágico. E o aspecto desse dragão ele não é muito definido ali nos estudos de literatura fantástica, mas quando aparece uma descrição ali, hoje a gente tem muitos livros que mostram o dragão e os autores eles dedicam ali pelo menos uma página ali para um capítulo, um parágrafo para poder descrever como é esse dragão. Mas nas raízes lá, que é o que a gente está estudando aqui, não tinha uma descrição específica. Mas aí um autor aqui, o Vladimir Prokofiev, ele colocou uma descrição baseada em algumas das descrições que ele encontrou nos livros ali que ele estudou. E esse dragão ele vai aparecer como sendo um animal com várias cabeças, no caso seria uma hidra, não sei. E essas cabeças são de 3 a 12 cabeças, dependendo ali da história. Nas mãos ali, no caso não fica claro ali se ele tem asas, mas normalmente tem, porque os dragões que a gente conhece hoje todos são alados, né, todos voam. Mas aí no caso seria várias cabeças, asas, e as patas cheias de garra, e uma cauda onde tem um aguilhão, assim, uma cauda com uma ponta. Muito parecido com muitos dos dragões que a gente vê. Hoje a gente tem ali a descrição do dragão como sendo uma espécie de lagarto, porque a gente tem um lagarto aí que é considerado um dragão. Não é um dragão que voa nem nada, mas é um lagarto. E a gente sabe que existe essa espécie de animal. Talvez na antiguidade o que eles chamavam de dragão deveria ser alguma coisa parecida com isso. Não sei, um dinossauro, que era muito estranho, não sei. Tem a relação do dragão aí com a água, apesar dos dragões cuspirem fogo, eles são relacionados com a água. Porque normalmente o dragão vive na água, e também ele possui ali o elemento fogo, que é a questão de cuspir o fogo, né, gente? Tem também a relação do dragão com a montanha, que quando ele não vive na água, ele vive numa montanha, numa caverna. E existem vários tributos aos dragões feitos dentro da literatura. Mais especificamente sobre os tipos de dragão, a gente tem aqui o dragão que é guardião das fronteiras. Ele vai guardar ali o coração dos confins. Ali a gente volta a falar dos confins dos mortos, dos confins do mundo, do reino dos confins, do reino dos mortos, whatever. E o dragão ele vai ser o guardião desse local, o guardião dessa terra, das maravilhas, das conquistas, não sei. E ele também pode ser um dragão devorador. O que seria o dragão devorador? No caso, a gente tem ali a história do herói que é engolido por uma baleia, né? Então ele vai viver dentro da baleia e etc. Nesse caso, o dragão engole o herói para poder conduzir ele, levar ele do outro lado. É a mesma coisa que a gente viu lá atrás no rito de passagem, no rito de iniciação. E nesse caso, o herói tem que entrar dentro do monstro para poder derrotar o monstro de dentro para fora ou conseguir sair do monstro. Por isso que esse aqui é o dragão engolidor. E ele vai ser o adversário original do herói na história. O herói tem que lutar com o dragão. Porque no caso ali, o dragão, ele vai ter que morrer pelas mãos do herói, porque ele é um desafio e ele é uma etapa da passagem desse ritual, dessa passagem do herói para o outro mundo, e etc. E esse combate ali, ele é, em alguns casos, apenas um auxiliar, no caso. Às vezes o herói mata o dragão para conseguir alguma coisa que ele está guardando, seja ouro, seja um cristal, ou seja mesmo uma habilidade do dragão. Então ele vai acabar aparecendo ali como um auxiliar mágico também, para que o herói consiga ali o que ele precisa para poder chegar do outro lado. As obras sobre os dragões, eles vão mencionar ali
algumas reminiscências de animais históricos, né, pré-históricos. E tem uma teoria da mitologia também, que vai falar que o dragão ele vai representar a metade escura da lua e o herói seria a metade clara. Então, ou seja, o dragão seria o lado mal e o herói seria o lado bom. Falando especificamente agora do dragão engolidor, a gente tem aqui que o engolimento ele vai ser uma forma de como é que fala? Concretizar o ritual. Então vai ser o engolimento e a regurgitação vai ser parte desse ritual que a gente volta lá, quem quiser não viu os vídeos anteriores, tem um vídeo que a gente fala só sobre o rito de passagem ali, e é essa concretização aqui. No caso, os jovens têm que atravessar esse dragão, que pode ser ou uma construção, que vai representar um monstro, ou um outro tipo de coisa, que uma casa, ou um portal, ou um portal simbólico. O herói tem que passar de um lado para o outro, né? No caso, os jovens que estão sendo iniciados têm que passar de um lado para o outro para concretizar essa iniciação ali. E o significado histórico desse rito ali, ele vai ser para que o herói adquira os poderes mágicos, né? Essas propriedades mágicas vão dar para ele força e vão tornar ele ali um grande caçador. Porque nos grupos, nas tribos primitivas, nessas comunidades primitivas, existia muito essa questão do jovem ser um exímio caçador, porque era uma organização social que era caçador e coletor. Então você tem que caçar muito bem para você conseguir comer, senão você morre de fome. Então, para garantir que os jovens que estavam sendo iniciados iam ter essa força, essa coragem, essa capacidade de ser um bom caçador, fazia-se esse rito de passagem, acreditando que ali o dragão ia dar para ele esse poder mágico de ser um exímio caçador. E mais pra frente foi substituído esse rito pelo engolimento ali do monstro por um engolimento pela água. Que aí é aquele conto que a gente tem lá do herói que é engolido pela baleia, no caso, na água. Ou mesmo ele tem que se mergulhar na água, tem um ritual que ele tem alguma coisa relacionada com a água. Porque já não tinha mais essa questão do dragão, porque o dragão ele foi morrendo, ele foi ficando antigo no passado. E aí entra essa questão da água, e a gente volta na questão do dragão, que também é um animal da água. E tem também a questão da linhagem dos pássaros, porque o dragão voa, ele tem asas, então ele vem dessa linhagem dos pássaros. E aí você volta lá no vídeo anterior para entender por que o pássaro, que era aí um animal que tinha que levar as almas para o reino dos confins, e o dragão, apesar de não ser um pássaro, ele entra nessa categoria de animal alado, que vai ajudar o herói a chegar no reino dos confins. E no caso aqui, além de ser esse veículo, o dragão também ele vai assim, ajudar o herói nesse engolimento. O herói precisa ser engolido para que ele aprenda com o dragão a língua dos pássaros, que é, no caso, adquirir essas propriedades mágicas, né? E em alguns contos existe essa questão de que o herói vai ter que falar a língua dos pássaros quando chegar lá do outro lado, no reino dos confins. No caso, a gente pode traduzir isso como sendo a língua dos mortos, né? Porque ele está indo pro reino dos mortos ou pro reino além da vida. E ele precisa saber se comunicar para conseguir ir e voltar. Porque o objetivo dele é ir lá pro reino dos mortos, mas voltar, não é ficar lá morto, né? Ou ir para outro lugar onde ele vai viver para sempre, onde ele vai ter uma vida muito boa, muito feliz, muito farta, né? Então, por isso ele tem que saber a língua dos mortos para quando chegar lá, ele saber se virar e saber conseguir, né, sobreviver. Apesar de ele já estar morto. É literatura fantástica, gente. Então você tem que saber entender as metáforas, as personificações, toda essa coisa da fantasia. Porque os significados por trás, tem muito a ver com a questão do ritual e do que a pessoa que escreve
a pessoa que cria aquela história acredita. Então você tem que ter isso em mente quando você vai ler um livro de literatura fantástica. Principalmente quando você vai escrever também, né? Você tem que entender o que é o símbolo que você está utilizando na sua história. Você quer colocar um dragão na sua história, mas por quê? O que aquele dragão representa? O que ele vai trazer de mensagem na história? Por que tem que ser o dragão que vai ajudar o seu herói? Então você tem que entender as raízes aqui dos objetos, dos personagens, dos auxiliares, tudo que tem dentro da literatura fantástica para saber colocar da forma, não da forma correta, porque não existe forma correta de fazer fantasia, mas para você ter uma noção de qual que é o símbolo que você está utilizando, porque o dragão é um símbolo, não é um animal que existe. É um animal que foi inventado, por alguma razão alguém inventou esse animal para poder traduzir alguma coisa. Nesse caso, para mostrar a questão dos ritos de passagem, da questão da iniciação, da questão da passagem da vida para a morte. Então ele entra como um auxiliar e como um veículo também aqui. No caso, a gente tem também a questão dos diamantes. Normalmente, nas histórias mais antigas pelo menos, a gente tem que o dragão ele tem um diamante na garganta e por isso que ele cospe fogo. Então, o herói às vezes ele tem que matar o dragão, pegar esse diamante para poder conseguir as propriedades mágicas desse diamante. E o autor cita isso aqui também, que esse diamante ele pode aparecer também como auxiliar mágico na história. Um dragão engolidor ele vai ser também um transportador, como a gente falou, ele também é um veículo. E o herói vai ser engolido, mas ele tem que lutar dentro do monstro para poder conseguir sair. Não é assim, o dragão engoliu ele e depois daqui uns 100 metros ele vai cuspir de fora, ó, você chegou ao seu destino. Não é um Uber, é um dragão. Então ele vai ter que lutar, da mesma forma que o cara que foi engolido pela baleia lá teve que lutar para sair de dentro da baleia, porque ela não vai simplesmente cuspir ele fora. Então ele tem que lutar e aí é de novo a questão da resistência, a questão da iniciação. Como que o jovem vai se tornar um adulto caçador forte que vai conseguir sustentar ali a tribo ou quem quer que seja. Como que ele vai conseguir se virar, sobreviver, se alimentar. Ele tem que lutar dentro do monstro para conseguir sair, sobreviver e seguir na jornada dele. Lembrando que nós estamos falando de comunidades e sociedades e tribos e organizações sociais primitivas, né? Por isso que se fala de caça e dessa questão do provedor, do herói. Depois a gente tem, um autor coloca aqui que a luta com o peixe também, ela vai aparecer ali como uma primeira etapa do combate com o dragão. Porque ela vai trazer aí consequências, né, para o engolidor. No caso da baleia, por exemplo. O herói, quando ele sai da baleia, ele mata ela, porque ele vai ter que rasgar a baleia inteira para poder sair de dentro dela. Então, no caso, o engolidor, que é a baleia, ela vai sofrer as consequências de ter engolido o herói. Ela vai morrer ou ela vai ficar muito ferida porque ele teve que rasgar ela para poder sair fora. E essa questão também do mundo dos mortos e da transformação, porque é quase a mesma coisa que ter uma experiência de quase morte. Então, a pessoa vai sair daquela experiência transformada. Então ele foi para um lugar que é muito perigoso, ele poderia ter se perdido, ele poderia ter morrido para sempre. E ele conseguiu voltar para o mundo dos vivos e ele volta transformado. E aí no autor ele fala que alguns contos, no caso esse da baleia, o herói ele sai de dentro, o herói e mais outra pessoa que estava com ele saem carecas, porque eles estavam dentro do estômago da baleia. Provavelmente o ácido foi corroendo eles estavam morrendo e eles saíram de lá carecas. E então eles sofreram essa transformação física e também a transformação emocional que vão tornar eles mais fortes. E a transformação física ela fica como uma marca para dizer que eles passaram por uma transformação, eles são pessoas novas, são homens novos, que nasceram de novo ou que tiveram uma nova vida, né? Foram transformados para seguir na jornada deles. Em seguida, tem a questão dos vestígios ali do engolimento,
que é essa questão ali de ter uma aparência física as sequelas mesmo do engolimento, porque você não tem como a pessoa ser engolida por um monstro e sair de lá de dentro exatamente igual. Ela vai sair ferida, ela vai sair machucada, ela vai sair com cicatrizes, ou mesmo vai sair completamente diferente, uma pessoa nova. Depois, em seguida, o autor vem falando aqui do herói no túnel, né? Ele vai entrar agora no mundo dos mortos e, no caso, ele menciona aqui a questão do barco usado para transporte. A gente falou no vídeo anterior a questão do barco, o que ele representa. E esse barco, esse objeto de madeira que o herói vai usar, representa ali a estadia dele dentro do monstro, que pode também ser esse monstro que vai carregar ele, mas também aparece aqui esse barco como sendo... O barco pode fazer a vez do dragão, né? Assim, representar o dragão num ritual, num processo aí de iniciação. Depois a gente tem aqui o dragão raptor, que diferente do engolidor, ele vai raptar ali o herói, ou vai raptar alguém, ali a mocinha, por exemplo, e o herói vai ter que brigar com ele para poder resgatar, ou resgatar a mocinha, ou conseguir se livrar ali do raptor. E esse aspecto externo do dragão, ele já vai aparecer aqui agora com a aparência de um réptil, mais um pássaro. E parece também aqui as características do crocodilo, do lagarto, em alguns casos da pantera também, do leão e do bode. São alguns dos animais que vão ser somados para poder compor essa imagem do dragão. E posteriormente ali a gente tem uma imagem do dragão como sendo comparada ali aos deuses antropomórficos, que são aqueles seres que têm a imagem, o corpo formado por vários seres diferentes. E no caso ali a gente tem também, dentro dessa categoria, vai ter o animal que tem o corpo de homem e um corpo humano, seria uma cabeça de animal e um corpo humano. A gente vê isso muito nas pinturas egípcias, né? No vídeo que eu fiz sobre arte egípcia, tem lá uns exemplos de personagens que têm cabeça de bicho e corpo de homem. Um desses personagens seria o Anubis, que é um ser que tem a cabeça de lobo, e tem também Horus, que tem a cabeça de um esmerilhão e um corpo de homem, obviamente. E tem também aqui a questão dos mortos com corpos de pássaro e cabeça humana. Que seria, ele fala aqui a questão de depois que a pessoa morre, a gente falou no vídeo anterior que a travessia do herói vai ser feita ou ele se transformando, ou ele se montando no animal, ou ele sendo guiado. Quando ele se transforma em um animal, ele vai ter o corpo de animal, no caso de um pássaro. Ele tem o corpo de um pássaro, com patinhas e asas e penas, e a cabeça humana, porque é ele que está indo. Então vai ser essa característica aqui de morte com corpos de pássaro e a cabeça humana. E tem o dragão, propriamente dito, que vai ser a serpente mais o pássaro, né? Que aí no caso o dragão ele vai ser... não vai ser exatamente o réptil lá, que é um réptil que a gente fala no caso o lagarto, né? Ou crocodilo, né? Mas vai ser o dragão serpente, que a gente vê muito na cultura oriental, lá da China, do Japão, aqueles dragões que tem o corpo de serpente, né? E uma serpente mais pássaro porque ele vai ter a capacidade de voar. No caso da cultura oriental, ele não tem asas, né? Não me lembro de um dragão oriental que tivesse asas, mas ele voa. Então ele tem essa característica de pássaro, que é poder voar. E esse dragão que tem aí essa aparência serpente mais pássaro, ele vai ser associado à ideia da alma pássaro. E que vai ser aquela que vai levar
Lembra quando eu falei no outro vídeo do pássaro que levava as almas pro outro mundo? Então, no caso, vai ser esse aqui, é o que se chama de alma-pássaro. E vai ser associado também à questão do verme, porque no caso dessas culturas, não do oriental, mas dessas culturas mais antigas, o verme ele vai representar ali a alma. Apesar de ser meio estranho, né? Mas por causa que um verme ele vai ser o que vai decompor o corpo, não sei. Ele é associado aqui à ideia da alma. E depois, a gente já falando da questão da morte como um rapto, o autor destaca isso porque ele fala que a alma, quando a pessoa morre, a alma dela é roubada do corpo, né? E vai ser roubada ali pela alma de outro morto que morreu antes, ou de outros mortos que não fizeram a passagem, né? Que não conseguiram chegar do outro lado, ou que tiveram outras complicações nas jornadas deles, eles ficam ali meio que vagando, meio que perdidos, e eles acabam roubando outras almas com intuitos diferentes e objetivos diferentes, mas por isso que a morte ela é representada como um rapto, porque algumas culturas acreditam que quando a pessoa morre é porque a alma dela foi levada, e aí as pessoas tentam ali trazer essa alma de volta, ou encaminhar essa alma para um lugar bom, né, no caso um céu, um paraíso, para que ela não fique ali roubando outras almas. E tem essa questão também na introdução ali ao momento erótico, que vai falar aqui dos instintos atribuídos aos mortos, que seriam essas almas que ficam roubando outras almas. E eles fazem isso por duas questões: a fome, propriamente dita, a fome de comer, e também a fome sexual, que aí no caso, esses mortos vão procurar as pessoas com que tiveram algum tipo de relacionamento, ou com o totem dessa pessoa que já está morta, né? Então tem essas duas questões. No caso da fome, propriamente dita, a gente vê muito na questão dos filmes das histórias de zumbis. No caso, o zumbi, ele é um morto. Não sei dizer se o zumbi é considerado uma alma perdida ou se é só um corpo sem alma. Não cheguei nesse ponto. Eu vou pesquisar pra saber, eu trago pra vocês. Mas aí o zumbi pode entrar nessa característica aqui de um morto que tá indo atrás de outras almas, de outras pessoas, por causa da fome, porque ele vai para comer as outras pessoas. E tem também essa questão da fome sexual que aparece muito na literatura que fala sobre os ritos indígenas, brasileiros mesmo. No livro que eu li, que é do Jegue-Waka, eu nunca sei falar esse nome, Jegue-Waka, eu tenho a resenha dele aqui, eles falam dessa questão da fome sexual, porque as meninas eram guardadas e resguardadas para poder não serem consumidas ali pelo espírito, que no caso não é um morto, é um espírito, que vai consumir elas e deixar elas impuras, por causa dessa fome sexual que tem aqui. E o rapto aqui dentro do mito, ele vai aparecer aqui no caso a mulher sendo raptada para poder se casar com esse monstro, e aí a gente entra em outra categoria de literatura, de história fantástica, que é a mulher ser forçada a casar com esse monstro para ser preparada para o casamento com um ser humano, com um homem. Então, um rito de passagem da mulher, diferente do homem que é preparado para a caça, a mulher era preparada para o casamento. E aí a gente tem o dragão d'água também. O autor cita vários exemplos do dragão d'água que rapta mulheres para se casarem com eles. E no caso, esses monstros vão consumir essas mulheres nessas duas categorias de fome e vão simplesmente sacrificá-las, ou vão mantê-las presas num reino subaquático, ou vão levá-las para outro lugar. E tem vários ritos que envolvem isso. Quem quiser se aprofundar aí nessa temática do casamento de mulheres ou de mulheres que eram usadas como sacrifício, e essas mulheres normalmente tinham que ser virgens, e aí a gente entra naquele conceito de
ritual de casamento, que é tema para um outro vídeo aqui. E no caso, a natureza aquática desse dragão vai ser associada aí à serpente aquática, né? Que ela vai pôr a água em movimento. Tem duas funções aqui, né? Duas ações que essa serpente d'água faz. Ela põe a água em movimento, por causa do movimento da serpente, vai fazer a água circular. E a água, para ser saudável, para ser pura, para servir, para trazer vida, ela precisa estar em movimento. Porque a água parada vira mágoa, né? É água ruim, ela azeda, ela fica ruim, imprópria para consumo. Então a serpente ela põe essa água em movimento para garantir que a água esteja boa para consumo e vai também ser ali associada à fertilidade ou à falta dela, porque ela pode causar a seca e não ter plantação, não ter ali frutos, não ter a fertilidade. Então tem alguns casos que o autor cita também referente a essa questão da fertilidade, que a serpente ela deixou, fez a água parar, engoliu a água, ou cuspiu, vomitou a água todinha e causou uma enchente, e nas duas formas ela impede essa fertilidade. Então por isso que essas mulheres eram dadas para esses monstros marinhos, para que eles ficassem felizes e se garantissem a água que ia garantir a fertilidade. E esses tributos que eram concedidos aos dragões, eles têm aí essa relação sexual mesmo, e a divindade, que era não sei se eu posso dizer um ritual, mas era uma coisa feita também para favorecer a colheita, porque se esse monstro aquático tivesse ali uma esposa que servisse ele ia ficar feliz e ele ia garantir ali que aquela tribo tivesse muita fertilidade. E esses sacrifícios, como eu falei, eram feitos de jovens virgens por questões históricas e sociais que a gente já sabe. E, deixa eu ver, por fim, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, então vamos lá. O dragão e o reino dos mortos, ele fala de novo a questão do dragão ser o guardião ali do reino dos mortos e vai citar aqui alguns pontos, 3 pontos, né, na verdade. A questão do engolidor vai permanecer no mesmo lugar, na floresta, e aí isso tem relação com o nível de desenvolvimento daquela tribo, daquela sociedade. No caso do dragão que fica parado no lugar, né, e o herói tem que ir lá achar ele, são os povos que ficam isolados. Ou um caçador atravessa grandes extensões aquáticas, né? Ele tem que sobrevoar sobre os mares, sobre os rios. Essa característica aqui desse dragão, que o herói tem que passar por cima ali da água, é mais característica dos povos que conheceram os transportes, obviamente, porque ele vai usar o meio de transporte. E, por fim, a gente tem aqui o engolidor que vive sob a terra, e é relacionado aqui à agricultura mais primitiva. E ainda tem um quarto aqui que é o engolidor que vive no céu, aqueles dragões que estão lá no céu, em algum lugar lá no alto, que é relacionado às sociedades aqui que tem uma agricultura mais desenvolvida e já conhecem a formação de estado, porque ele tem que ir para um reino no alto para poder encontrar com esse dragão, e tem toda uma associação aqui com essa questão da formação de estado. Tem a questão do dragão como sendo cérebro, porque é um monstro que tem a cabeça de cão. O cérebro, ele é um personagem, não sei se é mitológico. Ele entra na categoria de dragão, mas ele vai ser aqui um animal que tem várias cabeças de cão, e ele é guardião ali do mundo dos mortos. E ele vai ser responsável por impedir, deixar, né, que as pessoas passem para o outro lado e não deixar que elas voltem para trás. No caso, ele é mencionado aqui como guardião de Hades. Essa transferência aqui do dragão para o céu, ele vai ter associação aqui no engolidor, que agora deixa de ser o dragão e passa a ser o sol. E também tem a questão do gestor das águas celestes, porque aí a gente passa para a questão, isso tem um pouco mais a ver com a questão do cristianismo, que a gente vai para o céu e lá no céu esse dragão vai ser o responsável por tomar conta das águas celestes, não é das águas do mundo, da nossa realidade, mas das águas celestes.
Esse dragão celeste, ele vai ter o papel de guardião ali, e também está relacionado aos povos incautos, porque existe aqui uma ameaça constante do dragão engolir o sol. Que seria, se ele engolir o sol, você não vai ter mais dia, vai ser sempre noite, aí não tem colheita, e tem toda essa questão da fertilidade que envolve também. Só que aqui, essa ameaça ela nunca vai se concretizar, porque o herói, ele sempre triunfa no final. Então, até porque não tem como um animal engolir o sol. Então, é mais uma questão fantasiosa, de que esse dragão, esse ser alado que está lá no Reino Celeste, pode engolir o sol. Tem também um dragão do Egito, que ele vai aparecer ali como o guardião do Reino dos Mortos, igual o Cérebro, lá do Guardião de Hades. Só que ele vai ser um devorador de mortos, ele não vai ser simplesmente um guardião. Depois o autor ele vem falar aqui da psicotasia, que seria ali o julgamento pela pesagem. Esse julgamento ele era feito para poder definir se alguém seria condenado ou não. E num prato ali, eles colocavam o coração da pessoa que morreu. Isso no mundo dos mortos, gente. A pessoa morreu, chegou lá, pegou o coração dele, colocou numa bandeja lá no prato. E esse coração que está sendo colocado no prato vai ser a consciência desse personagem. E pode estar leve ou sobrecarregado ali de pecados. E do outro lado vai colocar a verdade. Então, quando essa relação da consciência com a verdade é que vai definir se ele vai viver ou morrer, né? Se ele vai para o reino do céu ou se ele vai sofrer, enfim. Ele se faz o julgamento. E essa relação do dragão com o nascimento do herói também é justamente porque o herói ele é nascido da serpente, ou seja, o herói ele é um fruto do dragão, desse dragão serpente. Então, gente, essas são as características aqui do dragão. Essas relações são os tipos de dragões. Espero que vocês tenham gostado. E deixa o seu joinha aqui pra saber que vocês gostaram dessas explicações, dessas características. Coloca aqui embaixo qual é o tipo de dragão que você mais gosta, que você mais acha legal, enfim. E se você já sabia dessas características, desses tipos de dragões também. Aqui na descrição tem as playlists de todos os vídeos, de literatura fantástica, de poesia, de resenha. Tem muita resenha fantástica aqui, tem muito dragão. Tem todos os livros da editora Pendragon aqui, que a maioria deles tem dragão, então vocês, quem curte, vai querer ler esses livros. E, bom, por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo.